Olá, começa agora o Sindepres Entrevista. Hoje nós vamos conversar com Tânia Andrade. Ela é superintendente de operações do programa Poupa Tempo do governo do estado de São Paulo. Nós vamos contar um pouco sobre os 20 anos de existência desse programa, que vem se destacando cada vez mais como um bom serviço público. Tânia, muito obrigada pela sua participação no nosso programa. A gente estava assim desde o dia que inaugurou a TV Sindepres, ansiosa em ter essa oportunidade aqui com vocês. Que bom, a gente agradece, né, o momento sempre é oportuno da gente conversar, poder falar um pouco do nosso trabalho, né, do trabalho que todos os funcionários, colaboradores exercem dentro dos postos Poupa Tempo e, claro, não esquecendo nunca que o nosso objetivo, o nosso foco é sempre a necessidade do cidadão que nos procura, né? Maravilha. Antes da gente começar a conversar aqui um pouco sobre os serviços Poupa Tempo, eu queria que você falasse um pouco de você. Qual que é a sua formação, como é que foi entrar nessa área? Que eu fico imaginando, pela estrutura do Poupa Tempo, não deve ser nada fácil ser superintendente de operações de uma estrutura como essa. Sim, é muito trabalho, né? Nós sempre falamos que todo dia a gente não tem rotina no nosso trabalho. E o nosso trabalho nunca ele está acabado, né? Porque você tem sempre começando. Tem sempre uma demanda diferente, tem sempre uma necessidade diferente, tem sempre um problema muitas vezes trazido por aquele cidadão que é diferente. E como o Poupa Tempo ele vira referência na região onde a gente está instalado, então você atende muitas vezes pessoas com necessidades das mais diversas que não tem nada a ver com a procura de documentação. Né? Então, nesse sentido, por virar referência, a gente está sempre atento, não só à questão do serviço, porque isso tecnicamente a gente domina, a gente tem os treinamentos que são necessários para os funcionários. Sim. Mas, por exemplo, a gente tem casos de crianças que fogem dos pais e elas acabam indo para o Poupa Tempo. Porque com certeza lá elas alegam para a gente que vão ser bem recebidas e que a gente vai conseguir encaminhar. Então, assim, virar referência é muito importante, quer dizer, a gente tem uma estrutura para isso, o governo do estado nos deu essa estrutura. E mantê-la realmente é um desafio diário. Mas é de uma tamanha responsabilidade também, né, Tânia? Sim, porque hoje nós temos 70 postos implantados, mais de 170 mil atendimentos dia em todo o estado de São Paulo. Então, em cima disso, você tem que ter os fluxos muito bem definidos, procedimentos de serviços, o treinamento e a preocupação, lógico, sempre de atender da melhor forma possível a pessoa que nos procura, aquele cidadão que está necessitando de documentação ou qualquer outra orientação que ele possa estar precisando naquele momento. Qual que é a sua formação, Tânia? A minha formação, eu fiz ciências sociais, né? Eu sou da região de Ribeirão Preto, eu fiz em Ribeirão Preto. E o meu primeiro trabalho no estado foi no PROCON, né? Na Fundação PROCON. Então, eu já tenho esse lado de gostar de atender pessoas, né? Porque o PROCON... Que eu costumo dizer que é um grande dom, né? Eu penso que é um dom. Porque, não é, assim, Tânia? Sim, porque você atender a pessoa, as pessoas, elas te trazem muitos problemas. E se você não souber lidar com isso, se você não tiver um equilíbrio para isso, é muito complicado porque você pega para você. Exatamente. Né? Então, a minha vida profissional começou no PROCON. Depois eu fui para Campinas em 1998, quando inaugurou Campinas Centro, porque hoje nós temos 2 postos lá. Mas o primeiro foi o Campinas Centro. Entrei sempre na área de atendimento, né, na coordenação de atendimento. Depois eu fui gerenciar, né, a unidade de Guarulhos em 2002. Fui convidada depois para gerenciar também o posto de Itaquera, aqui na Zona Leste, que é o nosso posto maior. É isso, né, que eu ia te que perguntar. É o maior posto? É o maior. Que até então fosse o CE, mas não é o Não, é que o CE, por estar no coração da cidade, e a demanda ela ser bastante grande, essa é a impressão que se dá, né? Porque quando você entra no CE, ele é um posto menor. Parece muito grande, mas não. Ele tem quase 5 mil metros e Itaquera tem 11 mil metros. Então, assim, é muito maior. Né? CE está o terceiro maior posto em atendimento, Itaquera é o primeiro. Então a gente tem assim o histórico de cada posto. Então depois eu fui para Itaquera em 2006
Em 2007 eu fui convidada para assumir a superintendência de operações do programa Poupa Tempo. Ok. Tânia, só para a gente resgatar aqui um pouquinho a história do Poupa Tempo, né? Nos bastidores nós conversávamos um pouquinho sobre isso, mas eu queria que você falasse aqui no ar para o nosso telespectador entender como é que foi a criação do Poupa Tempo. Eu sei que foi no governo Mário Covas, mas como surgiu essa ideia para criar um projeto como esse? Sim, a preocupação do governador Mário Covas foi que, ao ele necessitar de um documento, de um serviço, ele verificou que ele acabou tendo várias informações diferentes e complementares de como se conseguir um serviço. Então, diante disso, ele chamou uma equipe técnica, à época, era da Secretaria de Governo, Gestão Estratégica, e esse grupo estudou, né, como é que a gente pode democratizar a informação, quer dizer, que todas as pessoas tenham a mesma informação, qual é o requisito para você tirar um RG, uma carteira de identidade, qual é o requisito para você fazer uma carteira de motorista. Ele tem que ser igual, independente do local onde eu for. Né? Então, quando você democratiza a informação, você bloqueia, você quebra qualquer tipo de eu estou dificultando para facilitar. Né? Então, esse foi, essa foi um dos inícios. E aí, quando esse grupo, né, estava pronto com todos esses mudanças de fluxo, diminuir burocracia, diminuir a quantidade de documentos que se pedia à época para fazer qualquer serviço, montou-se o Poupa Tempo SE em 1997. Diga-se de passagem, provavelmente nada fácil, porque vocês trabalham com parceiros, que eu imagino que há 20 anos, o processo de dificuldade para você fazer uma proposta como essa, sei lá, para um Detran, por exemplo, né? Na verdade, assim, Cleide, a gente tem hoje, o que é o Poupa Tempo? É a reunião de vários órgãos que emitem serviços, documentos de natureza pública no mesmo local. Tá? Então, você tem lá várias secretarias e como é que você consegue atender o cidadão de começo, meio e fim para que ele não precisa se deslocar. Então, dentro desses locais, a gente tem até o Banco do Brasil, que é nosso parceiro, e a gente também, uma das inovações tecnológicas que a gente implantou já faz algum tempo, é você fazer o pagamento pelo cartão de débito. De débito, então, exatamente. Na própria mesa de atendimento. Então, não há mais a necessidade de você levar em valor. Né? Então, você consegue fazer esse pagamento através do cartão de débito. Agora, para as pessoas que não conseguem ou que não têm o cartão, então você tem lá o Coban, opção, o correspondente bancário, que é ligado ao Banco do Brasil. A gente também tem essa opção para quê? Para que ele não saia de dentro do posto. Entendi. Tânia, voltando lá no primeiro Poupa Tempo, que foi Praça da Sé, qual é a sua avaliação do que foi aquela implantação do Poupa Tempo em 1997? É isso, 1997, né? Tá. Outubro. Eu queria que você falasse um pouquinho da questão dos avanços. Como é que, por exemplo, como era o atendimento nessa época? E aí a gente trazer um pouco do que mudou de lá para cá. Então, antes do surgimento da implantação, né, da criação do programa Poupa Tempo, você demorava em torno de 90 dias no mínimo para tirar um RG, uma carteira de identidade. O licenciamento ele ficava pronto em 10 dias, 20 dias, uma carteira de motorista, a mesma coisa. E uma inovação à época foi que, quando se fez o decreto, você acabou com um intermediário. O Poupa Tempo ele atende o próprio cidadão. Então, a gente sempre diz, todas as pessoas que estão dentro do Poupa Tempo têm que ser atendida com senha. Como é que você faz isso? Depois que você avaliou a documentação, se ela está correta. Então, não tem como, Cleide, olha, falta um documento, então você fica com a senha, você vai buscar, depois você retorna. Não. Não existe isso. Não, a gente atende o cidadão. O próprio cidadão, claro, se tiver procuração, aí é uma outra questão, né? Mas assim, não há intermediários nessa relação. Você não pode fazer um serviço por mim. Você não vai ficar na fila
e aguardar uma triagem por mim. Uma outra inovação, eu acho não que... tem privilégios, né, Tânia? Não, a gente tem uma frase da Constituição que a gente, em alguns postos, a gente utiliza e realmente em treinamentos a gente deixa isso muito claro, né? Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Então, nos nossos treinamentos, a gente enfatiza muito isso. A política é essa, né? A política é essa. Tanto faz você chegar no poupa-tempo descalço, como você chegar com um terno caríssimo, você tendo a documentação correta, você vai ser atendido. Isso, para a gente, é ponto pacífico. Tá? Então, a gente combate toda forma de discriminação dentro dos postos. Isso é um trabalho contínuo, é de toda hora, é de todo momento. Até porque você também lida com pessoas do outro lado de lá do balcão, que são os funcionários, né? Sim, nós lidamos com pessoas de várias crenças, de várias partes do país, de várias partes do estado, de várias partes do mundo. Né? Hoje a gente está recebendo muitos haitianos, muitos sírios, né, muitos africanos, bolivianos. A gente tem essa quantidade de estrangeiros, né, de imigrantes que vieram para cá e que precisam muitas vezes de ser entendido. Então a gente tem essa preocupação muito grande, porque assim, Cleide, você aplicar a lei, você ler a lei e aplicar, é uma coisa. É uma coisa. Agora, você humanizar aquilo que você está vendo, ela te exige muito mais. Com certeza. Não é? O não, ele é muito fácil de lidar. Agora, você pedir um minuto para você verificar o que é que você pode fazer com o cidadão, a gente tem uma história, a gente tem muitas histórias. Eu imagino. Até muitas que histórias emocionantes, muitas histórias extremamente... tristes, né, que nos deixam muito, e ao mesmo tempo histórias extremamente alegres. Mas quero que você conta uma agora, vou chamar o intervalo depois, mas pode contar uma. Eu vou contar uma que aconteceu comigo em Guarulhos. A gente tem um órgão que chama Poupa-Tempo, que é os serviços eletrônicos pela internet. Então, quando a gente inaugurou o posto, esse órgão era um diferencial. Por quê? Porque a gente queria, além da inclusão social, fazer a inclusão digital. Porque a inclusão digital, ela não deixa de ser social. Sim. Porque a gente fala, nossa, mas você não tem micro? Você não sabe mexer nas redes sociais, né? Então, para evitar isso, a gente tem monitores que ajudam as pessoas que têm dificuldade com a máquina a estabelecer uma relação mais íntima. Mais íntima. Né? Então, eu recebi uma vez um senhor alto, de mais de 70 anos, que ele queria falar com o gerente do posto. Aí eu atendi, né, a gente atende a todas as pessoas, ele sentou na minha frente, ele falou, olha, eu tenho 70 anos de idade e eu nunca tinha sido atendido em nenhum órgão público, em nenhum outro órgão de qualquer outra esfera, que as pessoas tenham olhado nos meus olhos. Então eu estou aqui para agradecer e dizer que isso é raro, vocês não podem perder isso, e a partir de agora, toda semana eu vou estar aqui, porque agora eu consigo mexer no micro sem vocês precisarem me ensinar. Isso não tem preço, né, Então, Tânia? isso não tem preço. Um reconhecimento como esse, ele te vale. Não tem preço. Né, ele te dá uma motivada, ele te dá uma vitamina. É um gás, né? Isso, então assim, é para isso que a gente veio, é servir o público, por isso que se chama serviço público. Verdade. Bom, a gente vai para o intervalinho, a gente continua, pode ser? Pode ser. Nós vamos para o intervalo e voltamos em 1 minuto. A colônia de férias do Sindepres em Bertioga é sem dúvida o melhor lugar para o descanso e a diversão de toda a sua família. Localizada em frente à praia da Enseada, possui 36 quartos, cada um com capacidade para 4 pessoas. Todos equipados com TV LCD, frigobar e ar-condicionado e com uma vaga na garagem. Faça a reserva agora e comece a planejar o seu divertimento. Para você que não é associado, não perca tempo e associe-se para desfrutar desse benefício. Informações 0800 55 26 23 ou 11 31 13 0500 www.sindepres.org.br ou benefícios@sindepres.org.br.
Estamos de volta. Hoje nós estamos conversando com Tânia Andrade. Ela é superintendente de operações do Poupa Tempo do estado de São Paulo. Bom, a gente estava falando, você no primeiro bloco encerrou aí contando uma história, né? Que eu acho que esse tipo de reconhecimento nós dizemos que não tem preço. Mas assim, da mesma forma que tem coisas bacanas para contar, deve ter também muitas histórias tristes, né, Tânia? Tem. A gente tem algumas... Nesse trabalho do dia a dia com as pessoas, né? Nesse trabalho, tem um outro caso também que a gente teve que encaminhar, porque assim, o RG, a carteira de identidade, ela não tem validade, tá? Mas é um documento que ele precisa te identificar. Tá. Se tiver ilegível... Se ele não te identifica, os órgãos, eles têm como hábito não aceitar. Por quê? Porque também pode colocar em insegurança qualquer tipo de serviço que possa ser oferecido. E para embarcar, principalmente aqui para América do Sul, Peru, Chile, Argentina, você não embarca se o seu RG tiver mais de 10 anos. Tá? Então a gente teve uma situação em Guarulhos também, porque lá como tem o aeroporto internacional, Sim. você recebe com frequência pessoas com esse tipo de problema. Então a gente recebeu uma senhora com uma filha que ela tinha agendado uma consulta em Buenos Aires, a filha dela tinha uma doença rara e ela tinha conseguido há 6 meses atrás. E quando ela foi embarcar, o RG dela tinha mais de 20 anos e ela acabou não conseguindo embarcar. Por que a gente não conseguiu ajudar e resolver nessa situação? Sim. Era um sábado, Tá. ela não tinha a certidão original, ela era do Mato Grosso De outro e era a estado. primeira via estado de São Paulo. Então você tem que ter alguns documentos para que o órgão também se sinta seguro na hora de te emitir um documento, porque ele responde por aquilo. Com certeza. Então cada profissional, né, cada colaborador que está dentro do Poupa Tempo, ele responde pela informação mal dada, né? Ele responde pelo serviço. Então não foi possível atender. E aí foi muito frustrante, né? Porque ela viajou, ela tinha um sonho de conseguir resolver a situação da filha dela, que já estava com 14 anos na época, e isso não conseguiu, né? A gente não conseguiu colaborar nesse sentido. Então, para todo mundo que estava ali empenhado em ajudar, realmente foi uma frustração muito grande, né, essa questão. Tânia, retomando um pouquinho da questão do serviço em si do Poupa Tempo, especialmente esse uso de tecnologia que faz todos os serviços do Poupa Tempo, eu queria só que você falasse assim, da fundação do Poupa Tempo até o presente momento. Quais foram as atualizações, quais foram as modernizações que essa estrutura foi sentindo necessidade de colocar, de ampliar, e que hoje você fala, olha, a gente está num nível muito bom, a gente está bem, né, equipado aqui. Eu sei que em relação à tecnologia a gente nunca tem limites, né? Isso. Mas eu acho que para esse tipo de serviço tem que ter também algumas precauções. Você pode contar para a gente esse progresso? Olha, o Poupa Tempo, ele é administrado pela Prodesp, né, que é a Companhia de Processamento de Dados, né, do Estado de São Paulo. A gente, só para a gente definir, né, a estrutura, a gente é ligado à Subsecretaria, né, de Tecnologia e Serviços ao Cidadão, que é ligado ao governo, à Secretaria de Governo. Tá? A Prodesp, ela tem uma presidência, eu tenho um diretor que é de Serviços ao Cidadão, e o programa Poupa Tempo, ele tem 2 superintendências. As superintendências de novos projetos, né, que é onde hoje existe um grupo técnico, né, estudando, mergulhado verificando, nessa área, né? mergulhando na área, conhecendo novas tecnologias. A gente fez um piloto de um autoatendimento aqui no Poupa Tempo da Sé, Lapa e Itaquera, né, com o reuso da imagem do RG, né, para quê? Futuramente, para que as pessoas não precisam se deslocar da sua casa até o Poupa Tempo, que ela consiga utilizar da sua casa, solicitar a segunda via do seu RG e outros serviços. Né? Nós tivemos também, durante esses anos todos, por exemplo, hoje a gente faz o serviço agendado, né, do RG, dos serviços do Detran. Foi uma conquista isso, Foi uma né? conquista, por quê? Porque você otimiza os recursos. Né? Então, você entra pela internet no nosso portal do Poupa Tempo,
ou você baixa um aplicativo no seu celular, que é o SP Serviços, e lá você consegue fazer o agendamento, né? Para o RG, para os serviços do Detran. Então, assim, há uma evolução, né, nesse sentido de você trazer a tecnologia para que o cidadão consiga... Para facilitar cada vez mais, né? Para agilizar, para a mobilidade urbana, inclusive, né, para fazer com que as pessoas diminuam o tempo que elas têm que correr atrás dos seus documentos e serviços. Então, existe sim uma preocupação. A gente evoluiu muito se a gente olha para trás, mas olhando para frente, a gente vê também o tanto de coisas que a gente pode evoluir. E essa equipe, essa superintendência tem trabalhado bastante nessa questão de levar a tecnologia, né, para facilitar a vida do cidadão. E indo também nesse sentido, por exemplo, né, a carteira de trabalho ela é sempre emitida na hora, né, porque ela é feita manualmente ainda hoje, né? Mas, por exemplo, um licenciamento que você demorava 10, 15 dias, em até 24 horas, o RG, que leva mais de 90 dias em muitas regiões, né? Você tem 5 dias úteis aí para você pegar o seu RG, você pode fazer a opção dele ir por remessa econômica, via Correios. Você tem os serviços do Detran hoje, eles com o novo Detran... Que tem uma demanda imensa, né? Que tem uma demanda imensa e eles estão levando muitos serviços para a internet, né? Então, se você entrar também no portal, você pode verificar. Então, assim, existe uma preocupação, existe um trabalho, e muito trabalho, e as pessoas estão em cima disso, sim. A gente está aí para começar em um novo trabalho com esses autoatendimentos, é que ele já está encaminhado, mas a gente ainda não implantou. E a mudança de fluxo, os procedimentos todos, eles são avaliados sempre, né? Por exemplo, o RG, até alguns anos atrás, você obrigatoriamente tinha que levar sua certidão de nascimento ou casamento. Sim. Hoje, se o seu RG tem um dígito, é do estado de São Paulo, com o próprio número você consegue tirar a sua segunda via. Uma outra inovação que a gente trouxe para os postos foi a coleta biométrica. Então, a gente tem hoje em 53 postos, coleta biométrica significa você não leva mais a foto. Então, para tirar sua digital, lembra que você pintava seu dedo para poder marcar? É tudo digitalmente, inclusive a assinatura. Então, é um documento que ele tem o mínimo possível de interferência humana. Ele está totalmente automatizado. Então, a questão da segurança, a questão de você errar e das próprias falsificações, elas vão ficando cada dia mais difíceis de acontecer. Né? Isso. Tem esse aspecto também que é muito interessante, né, Tânia, que é a questão da segurança e de a implantação de tecnologias adotadas ali dentro do serviço do Poupa Tempo vai minimizando essa questão de falsificações, por exemplo. Sim, porque assim, primeiro que você tem no mesmo local vários serviços. Essa automatização, quer dizer, quanto mais você vai coletando digitalmente... Ampliando isso, você vai formando um banco de dados, né? Numa próxima vez, você colocando a sua digital, ele já consegue ler, ele já vai te dar as suas informações. Então, todo esse trabalho é visando isso mesmo, é a segurança cada vez maior do seu documento, é evitar que amanhã você chegue numa loja para fazer uma compra e alguém vire e fala, olha, mas não vou poder te vender porque aconteceu algum problema aqui com o seu documento. Então, tudo isso tem sido pensado para cada vez mais a gente trazer a tecnologia para ser parceira mesmo, né, do cidadão, para que ela consiga atender as necessidades dele. Ô, Tânia, você no início do programa falou um pouquinho do número de poupa-tempos no estado de São Paulo e também, se eu não me engano, do atendimento. Eu queria que você falasse novamente. Hoje são 70 unidades. 70 unidades no estado todo de São Paulo. Né? A gente tem 6 unidades fixas aqui na cidade. Nós temos em torno de 13 mil funcionários, né? Em todas essas unidades. E 170 mil atendimentos por dia. Diariamente a gente tem esse atendimento, né, em todas essas unidades. Ok, tá ótimo então. Bom, a gente vai para mais um intervalo e voltamos em 1 minuto.
Com o conceito único de qualidade em atendimento, no que há de mais moderno no ramo de odontologia, o Centro de Referência Odontológica Sindepres deixará você de boca aberta. Nossa infraestrutura oferece atendimentos em todas as nossas 18 subsedes no estado, além dos consultórios em Santo Amaro, Salto, Bragança Paulista e Mogi das Cruzes. Para facilitar a vida do trabalhador, o Sindepres também possui os odontomóveis, veículos odontológicos totalmente equipados que atendem diretamente em seu local de trabalho. E para você que não é associado, não perca tempo e associe-se para desfrutar deste benefício. Mais informações pelos telefones 0800 55 26 23 ou 11 31 13 0500. Site www.sindepres.org.br. E-mail benefícios@sindepres.org.br. Centro de Referência Odontológica Sindepres, distribuindo sorrisos. Voltamos com o último bloco do Sindepres Entrevista, que conversa hoje com Tânia Andrade. Ela é superintendente de operações do Poupa Tempo. Tânia, para ficar um pouquinho mais clara aqui para o nosso telespectador, para o nosso associado, eu queria que você desse um destaque e falasse um pouco mais sobre a questão do aplicativo, né, do Poupa Tempo, que a gente pode baixar e ali usufruir de alguns serviços. Eu sei que tem a questão do agendamento, você pode falar para a gente dos outros serviços que a gente pode explorar aí. Sim, o SP Serviços, né, que todas as pessoas devem, né, baixar, ter no seu telefone celular. É uma loja com vários serviços ali. Nós temos a CDHU, nós temos o Detran e do programa Poupa Tempo a gente tem 3 aplicativos. Um que é o guia de serviços, né? Então todo cidadão antes de ir até o Poupa Tempo ele pode entrar nesse aplicativo e verificar quais são os documentos exigidos para ele fazer determinado serviço, né? O agendamento. Então, com essas informações, ele vai agendar. Então, ele vai ver o local onde ele gostaria de ser atendido, o horário e dia da semana. Então, ali ele consegue agendar. E o achados e perdidos. Né? Então, todos os objetos e documentos que são achados dentro dos postos Poupa Tempo, eles estão cadastrados nesse sistema. Nós conversamos também aqui nos bastidores essa questão de perda de documentos. E você falava que isso é uma questão muito delicada, porque as pessoas perdem muito documentos dentro do próprio Poupa Tempo. Com certeza. A gente fez um trabalho de divulgação da conservação dos documentos. Porque a gente sempre fala, quando é que você sente falta do documento? Quando você precisa dele para algum direito ou para utilizar para alguma compra, quer dizer, você precisou do seu documento, onde ele está. Então, ou você guarda tão bem guardado que você não acha, ou você por descuido, deixa no bolso da camisa, no bolso do casaco, no bolso da calça, ele vai para a máquina de lavar e acabou seu documento, né? O RG, a carteira de motorista, o licenciamento. Um outro documento que também é muito importante para cada um de nós é a carteira de trabalho. E que a maioria das pessoas não sabe disso, né? Não tem essa noção. Só tem essa noção quando pede. Quando ele precisa, por exemplo, de entrar com alguma questão trabalhista, solicitar algum tipo de mudar de trabalho, mudar de emprego. Então a gente sempre diz, o único documento que tem toda a sua vida funcional é a carteira de trabalho. Então, é ali que está a sua vida. Então, amanhã você precisa dar uma entrada numa aposentadoria ou numa contagem. Isso. Como é que você faz sem a sua carteira? Você vai ter que voltar nas empresas em que você trabalhou para ela poder registrar. E se elas fecharam? Então, assim, é um problema que você com certeza terá. Então, a gente sempre pede para os nossos funcionários, colaboradores, né? Explique a importância dos documentos para o cidadão que está chegando, que está recebendo esse documento. Por quê? Porque amanhã ele pode precisar e com certeza o caminho dele vai ser muito mais longo do que seria se ele tivesse conservado os documentos. Eu imagino quanto trabalhoso que seja perder um documento como esse. Mudando um pouquinho agora de assunto, Tânia,
A gente fica imaginando essa estrutura toda, essa excelência de serviços, né? Até prêmios o Poupa Tempo tem ganhado, e a gente fala disso mais um pouquinho. Eu queria que você falasse um pouquinho da mão de obra que compõe todo esse sucesso do Poupa Tempo hoje, né? Então, ali você tem 3 grupos de trabalhadores, dentre eles, um deles são trabalhadores terceirizados também. Eu queria saber como é que vocês conseguem alcançar essa excelência de serviço com 3 grupos de trabalhos diferentes, na verdade, de mão de obra diferente. Olha, Cleide, o que a gente utiliza é o mesmo treinamento para todo mundo, independente do seu elo trabalhista. Né? Então, nós temos hoje 60 postos administrados pela gestão terceirizada, né, que se passa por um processo de licitação, e a empresa que oferece o menor preço é a vencedora, né, e aí ela é contratada. A partir daí, todo o treinamento, todo o layout, tudo sempre é ditado pelo programa Poupa Tempo. Então, nós aqui fazemos a gestão, nós aqui fiscalizamos. O treinamento para a gente ele é fundamental. Então, sempre quando você faz a implantação de um posto, todos os funcionários passam pelo treinamento e muitos desistem. Muitos desistem. Ah, não, é muita exigência. Ah, eu não vou ter paciência de tratar um cidadão que venha, por acaso, bravo e queira me agredir. Não vou ter. Né? Então, as pessoas, muitos funcionários, eles têm essa coerência de no treinamento falar, gente... Não tem esse perfil. Não é o meu perfil, então não adianta eu começar, né? Porque a gente está vendo a seriedade, porque se você parar para pensar também quantas empresas têm esse tipo de preocupação quando vai implantar algum serviço ou quando vai implantar uma outra, de treinar. Né? Quantas empresas têm a preocupação do uniforme? Né, do crachá. Né? Então, tudo isso é valorar o funcionário. Com certeza. Né? Fazer com que o funcionário trabalhe com orgulho daquilo que ele está fazendo, porque ele vai ter retorno. Com certeza. Né? E no treinamento a gente diz muito isso para eles. Olha, a informação, conhecimento técnico, ninguém tira de vocês. Então, se você tem o conhecimento técnico, você consegue argumentar com o cidadão. Né? Porque assim, você falar não é fácil. Quando você fala não, você fecha a possibilidade de qualquer conversa. Né? E o cidadão muitas vezes ele não quer o não, ele quer saber o porquê que eu não consigo ser atendido aqui. Né? Isso é um diferencial do Poupa Tempo. Isso é um diferencial, que é o atendimento. Né? O atendimento humanizado, é respeitar cada pessoa que entra, sabe? É tomar cuidado com os documentos das pessoas. Então, um dos quesitos que a gente trata nos nossos treinamentos é a formalidade com o cidadão. Não tem que chamar de ô mano, ou né, a gíria muitas vezes ela não cai bem. Para um ambiente daquele, de jeito nenhum, você tocar nas pessoas. Entendeu? É muito complicado você tocar nas pessoas. Você também falava, Tânia, de um treinamento voltado para deficientes. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa parte. Sim, dentro desse treinamento a gente tem o treinamento como você atende os portadores de necessidades especiais, né? Assim, um cadeirante, né? O orientador, ele inicia o atendimento com esse cidadão. Ele passa por todas as etapas e só na finalização que ele entrega o cidadão para o acompanhante, ou se ele não tiver acompanhante, até a porta do posto. Então, a gente tem treinamentos porque, assim, os próprios deficientes que nos deram, os cadeirantes que nos deram treinamento, eles falaram, porque a cadeira de rodas ela é uma extensão do meu corpo. Então, muitas vezes as pessoas estão nos levando, aí a hora que para, ficam com o pé na rodinha. Não é. Não tem essa noção, né? Então, é muito rico esse treinamento. O deficiente visual, o cego, como é que você encaminha ele no posto. Né? Quer dizer, você não pode correr, ele não está, né? Vendo. Não há necessidade de você falar alto né, com ele. Por que as pessoas aumentam o tom de voz para falar com o deficiente visual, com o cego? Não tem essa necessidade.
E a gente tem uma equipe muito grande, mais de 300 funcionários, que são treinados na linguagem de Libras, né, universal. Também. Então, para aquelas pessoas que chegam no Poupa Tempo, ele consegue atender, consegue orientar, né, e então não tem essa dificuldade. Então a gente se prepara para atender, né, todas as pessoas, independente da sua, muitas vezes, dificuldade, né? Tânia, para a gente finalizar, 2 pontos aqui eu ainda gostaria de tratar com você. Um deles, o Poupa Tempo, ele é referência, eu imagino, né, que com tanto sucesso, ele já seja referência de conceito de programa, né, para atendimento público no Brasil, no mundo. Você tem algum caso para contar para a gente, por exemplo, de que se espelharam Olha, a gente tem sim. Nesses programas? A gente recebe muitas visitas de outros estados, mesmo de órgãos de empresas privadas que gostariam de conhecer o atendimento do Poupa Tempo, principalmente o treinamento. E um fato muito, muito interessante, curioso, nós recebemos há uns anos atrás o Senado de Berlim. Né? Então vieram para o Brasil uma comitiva de umas 12 pessoas, uns 6 eram alemães. Então eles chegaram no posto, o posto estava com vários eventos, eles observando. Aí chegou um deles e falou, olha, como é que a gente faz para fazer com que o alemão tenha essa forma de atender, esse sorriso fácil? A gente não vai conseguir isso. Porque é outra cultura, alemão, né? É outra forma, né? E vocês fazem com muita naturalidade. Né? E a gente queria que fosse conseguir assim. Isso. A gente sabe que vai ser difícil. Aí na época a gente até brincou, falou, olha, faz assim, você pega um avião, enche com a criança toda, traz para cá, quando tiver 20 anos a gente devolve. É isso mesmo, né? Aí ele morreu de rir, porque ele falou, realmente faz parte, né, desse conceito de serviço, né? Desse conceito, né? Isso tudo aliado à tecnologia faz com que realmente a população nos reconheça, né? Exatamente. Bom, e para a gente finalizar, eu acho que o resultado de todo esse trabalho, né? De quase 20 anos de trabalho, de dedicação, em especial você também, eu não conheço outras pessoas que fazem parte do Poupa Tempo há tanto tempo quanto você, mas o resultado ele aparece. Então eu vi, por exemplo, através das pesquisas, né, que são feitas, o reconhecimento do público, das pessoas que usam o serviço do Poupa Tempo, né? E recentemente, ou melhor, acho que agora em maio, né, vocês foram mais uma vez primeiro lugar de melhor serviço público aqui no estado de São Paulo ou em todo o Brasil. Eu queria que você falasse também desse tipo de reconhecimento. Olha, para a gente é mais amplo, né? Para a gente é um orgulho muito grande, né? Eu até queria, na verdade, aqui aproveitar a oportunidade de agradecer a todos os funcionários, né? Porque isso não é feito sozinho, né? Não é feito sozinho, nós temos 13 mil colaboradores que estão lá, desde a pessoa que cuida da limpeza, da segurança, até aquele que atende o cidadão, que dá orientação, que entrega um documento, que preenche o cadastro do cidadão. Então, assim, eu acho que é o momento, a gente está na casa da maioria deles, que é aqui com vocês no sindicato, então é o momento da gente agradecer realmente o trabalho, a dedicação, o compromisso de todos vocês. E para a gente nos orgulha, o segundo ano que o Datafolha nos colocou, né, quer dizer, a pesquisa, o resultado da pesquisa foi o Poupa Tempo pela segunda vez como o melhor serviço público do estado. E o que eu achei muito interessante é que vocês concorreram aí com mais de 30 serviços, né, Tânia? Então, quer dizer, foi uma concorrência... da cidade, né, de São Paulo. Da cidade, né? de São Paulo. Assim, então é muito gratificante, né? Muito gratificante. Então, a gente percebe que o caminho é esse mesmo, né? Você aliar a tecnologia à forma humanizada de receber as pessoas, de atender, de orientar. Então, esse é um programa de sucesso, sem nenhum tipo de modéstia, no meu caso, mas assim, é um sucesso. As pessoas que estão lá, elas se dedicam, elas trabalham muito para que isso aconteça. E funcione, né? E funciona.
Tá ótimo. Tânia, muito obrigada. Mais uma vez, em nome da TV Sindepres, da diretoria do Sindepres, agradeço aqui sua presença com a gente hoje, viu? A gente que agradece, aí ficamos à disposição, né, para qualquer outro tipo de assunto. O bate-papo foi muito bom, fomos muito bem recebidos e a gente também gostaria de agradecer a casa por esse convite. Tá ótimo, muito obrigada. Bom, a todos que nos assistiram, um grande abraço e até o próximo programa.